Mas aí, Matheus, você é casado, né? Com filha de pastor. O que é que você Pela agora? graça de Deus. Pela graça de Deus, o pastor não te matou, né? Que você é casado. E foi ele que me batizou. Acho que se ele soubesse, talvez ele tinha me deixado um pouquinho mais. Te batizou, te casou também, tudo. No caso, eu tinha me deixado um pouquinho mais lá embaixo pra ver se era mesmo da vontade de Deus. Uma coisa interessante, assim, é que às vezes os homens, né, que vão nos assistir, eles não sabem, assim, como é que o pastor tal chegou a namorar e a casar? Como é que ele conheceu essa pessoa? Queria que tu contasse um pouco dessa história aí, como é que foi com a Thaís, como é que tu se conheceu? Legal. Eu fiz um ministério com a Thaís, o Ministério Impacto, que é um ministério que eu sempre participei. Eu comecei sendo integrante, depois fui líder, e eu amava. E num desses anos, a Thaís também fez parte desse ministério. E eu me impressionei como ela decorava versículos. Eu fui lá, né, me achando, queria contar meu versículo ali para aquela gatinha. E eu estava com meus 5 versículos ali na ponta da língua. Ela falou, posso falar meus versículos para você? Eu disse, claro, daqui a pouco eu falo os meus. E ela começou a falar, então ele versículo. Ela falou 30 versículos naquele dia. E tu tinha quantos? 5. E eu tava ali naquela expectativa, né, de falar. E ela começou a falar tanto versículo que eu fiquei com vergonha. Eu disse, não, depois a gente conversa. E eu me impressionei por ela. Mas é engraçado que... E tu sabia que ela era filha de pastor nessa época aí ou não? Eu ia falar exatamente isso. É engraçado que eu não sabia. Eu conheci ela, fiz um origami para ela, a gente conversava, etc. E aí, de repente, eu comecei a ligar as coisas. O nome dela, todo mundo chamava de Thaís Caiado. E o nome do pastor era Pastor Leandro Caiado. Tem alguma coisa aí. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha. E eu perguntei dela, você é prima do pastor, sobrinha? Ela disse, não, que era filha, né? E aí você fica um pouco receoso, né, com a filha do pastor, mas assim, Deus é fantástico. A gente teve que se afastar por um tempo. Eu fiz uma decisão logo que eu me converti, em 3 anos, não namorar com ninguém. Então, afinal de contas, eu tinha 16 anos quando me converti. Eu conheci ela ali próximo, acho que depois dos 17 anos, ou próximo dos 17 anos, salvo engano. Mas eu tinha esse compromisso, né, de passar 3 anos sem me relacionar, sem namorar. Relacionar só com Deus, crescer, né? Exatamente. E não foi fácil, né? Apesar de que quando você é homem, você tem vontade de namorar, tem vontade de se relacionar, mas esse voto, esse compromisso que eu fiz com o Senhor, ele me poupou muito tempo de me enrolar. Por exemplo, eu lembro que logo que eu entrei na faculdade, tinha 17 anos, tinha uma menina que era da igreja e estava dando... Você percebe, né, quando a moça está dando muita atenção para você, e eu pegava o mesmo ônibus que ela deitava aqui no meu ombro. Ela já estava te Não era Thaís, Ah. tá? Não era Thaís, era uma outra moça. E aí, como eu tinha esse voto, eu percebi, cara, isso está estranho. Eu preciso falar com essa moça que nós devemos nos separar. E aí, o que é interessante e bom de nós fazermos esses votos com o Senhor é que eles poupam o seu tempo. Ali, principalmente, eu gosto de falar para aqueles que têm menos de 18 anos, cara, faça um voto com o Senhor de nem pensar, tira essa leseira da sua cabeça, essa idiotice de eu quero namorar, quero me apaixonar. Cara, não perde o teu tempo. Esse é o momento de você estudar, passa na faculdade, se prepara, aprende do Senhor. Que a Bíblia diz de preparar o campo, né? Exatamente. E o que é interessante, por exemplo, a gente usa a palavra idiotice, né? A palavra idiotice, ela vem da palavra idios, do grego, que significa mesmo, né? Significa você mesmo. Então, idiotice é você tomar decisões baseadas apenas no seu conhecimento, em você mesmo. E o que eu quero falar para você que tem menos idade, cara, você tem 25 anos ou menos, ou 24 anos ou menos, sei lá, você pode achar que sabe muito. Nós vivemos numa geração onde os jovens acham que sabem mais do que os mais velhos. Tudo pelo YouTube, pelo TikTok. A pessoa vê um vídeo de 3 minutos sobre qualquer assunto, já se acha o maior. Não lê. Exatamente. Então, cara, se acalma, baixa a tua bola, espera ter teus 18 anos e depois você vai se interessar. E depois desse meu voto com o Senhor, nós nos encontramos novamente em um ministério de dança. Né? Então, por incrível que pareça, mesmo sendo desengonçado, eu fiz já um ministério de dancei e dançava bem, tá? Brincadeira. Brincadeira. Eu era esforçado, pelo menos. Eu me esforçava em dançar tudo que era dança possível. A gente se conheceu novamente, na verdade a gente se aproximou novamente, depois nós tivemos o propósito de 6 meses de oração, e aí nós namoramos. Eu comecei a namorar bem jovem, com 19 anos, mas com 22 eu já casei. Então eu fiz o aniversário de 22 anos,
e no dia 15 e logo depois no dia 21 de abril nós já casamos, entendeu? Então foi bem rápido, eu me casei bem jovem, nunca tinha tido a carteira assinada, era estagiário e nós casamos, entende? Então é isso, se você quer começar a namorar com 19 anos, seja preparado para casar ali com no máximo 22. Se você quiser ter um tempo maior, então espere um pouco mais. A minha história é parecida com a tua, assim, eu comecei com 19 também e casei com 22 também. Bem parecida mesmo, e o teu sogro me fez esperar também. Assim como ele mandou tu esperar aí. Eu esperei quase um ano assim pra namorar com a Gabi. Mas foi bem legal, bem divertido. Mas vale a pena. Às vezes as pessoas pensam assim, tem algumas pessoas que pressionam para namorar cedo, para casar cedo, outras pessoas pressionam dizendo que é errado. Eu sinceramente eu diria para você esperar no Senhor. Eu acho que se você tiver a condição de esperar você se formar, é melhor. Mas principalmente veja como é que está o seu relacionamento primeiro com Deus e também com o seu relacionamento com a imoralidade. Porque o grande problema da imoralidade é uma falta de fé. É uma falta de fé que Deus está com você. É uma falta de fé que aquilo vai prejudicar o teu casamento. É uma falta de fé de que a palavra de Deus é verdade. A palavra diz lá em 1 Coríntios 6 que quem peca com a imoralidade peca contra o próprio corpo. Se você já tiver conseguido vencer isso, cara, comece a pensar em um namoro, em um casamento. Se não, peça ajuda de Deus, se humilhe diante do Senhor. Não é um namoro que vai resolver. E o seu casamento vai colher frutos de você ter vencido a imoralidade sexual antes de começar um namoro ou um casamento. E não se engane, não há nada que esteja escondido que não há de ser revelado. Se não agora com os frutos da tua vida. No dia do julgamento de Cristo, todo pecado será revelado. Você passará vergonha e você saberá que você deveria ter se arrependido, confessado o seu pecado e você não fez. Então, cara, primeiro cuida da tua vida com Deus e também como tu tem se relacionado com a imoralidade. E aí isso você pode pensar em namorar, em se casar, porque aquilo que você planta agora, como diz em Gálatas 6, você vai colher futuramente. Show de bola. Tem até uma outra mensagem aqui no meio do podcast.